Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Os protestantes, ele nega a transubstanciação, a Eucaristia, a consagração ali que foi deixado à igreja, sobre os colunas, fundamento dos apóstolos. Paulo fala para nós como a gente vamos entender que é transubstanciação. Ali, o pão é o corpo de Cristo, a carne de Cristo, e o vinho é o sangue de Cristo, com a tradição. A tradição apostólica nos transmite isso, sobre o pastoreio de bispo de Roma, Pedro. Simples, cara, ó. Mas eu só acredito na Bíblia. A Bíblia é contraditória ali, é um simbolismo. Você está matando Cristo, etc. Esses contos de fada desses protestantes. Olha só, Paulo fala, se a gente sair disso aqui, ó, desse fundamento, dessa visão, ali, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, estamos fora. Olha só, 2 Tessalonicenses 3,15, assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa, certo? Agora você pega aqui, ó, em 1 Coríntios 11, 23, ó. Eu recebi do Senhor o que vos transmitiram, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui, Paulo, como a gente vamos conhecer que é verdade, isso é a presença real de Cristo? Pela tradição, pelas colunas, os primeiros que comungaram o corpo e o sangue de Cristo, em Mateus 26 ao 28, certo? E Paulo fala também que é o único só pão, cara. Aonde? 1 Timóteo 3,15, que a igreja é sustentáculo da verdade, que tem a transubstanciação, a presença real de Cristo na Eucaristia. Paulo está falando que é um só pão. Aí você pega a plenitude, tem a Santa Ceia. Aí você pega a universal, tem a Santa Ceia. Aí você pega a mundial, tem Santa Ceia. Paulo fala que é um só pão, por consagração sacerdotal, segundo 1 Pedro 2,5. Em Jeremias, você pega em Jeremias 33, ó. Olha só. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendente. Olha só. Ao sacerdócio e levitas, para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Você pega aqui em Malaquias, texto típico, os protestantes usam Malaquias 3, né, em diante. Malaquias 1, 11, ó. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar se oferece meu nome, o incenso, sacrifício, que é a Eucaristia, atualizando o sacrifício de Cristo. É o pão ali que se torna o corpo de Cristo, a carne de Cristo, e o vinho que se torna o sangue. Olha só. Qual igreja que vai celebrar por todas as nações? É uma igreja protestante? O único pão? Olha só, tanto que você pega aqui, ó, em Malaquias 1:11, olha só, em Jeremias 33, 17 e 18, em João 6, em Mateus 26 ao 28, em Marcos 14, em Lucas 22, 19, em 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Olha só. Porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar se oferece ao meu nome. Incenso, ó, incenso. Qual a igreja que queima incenso? Qual a igreja que faz sacrifício e orações, que são as orações, etc. Pura? Sim, grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Agora você pega aqui, Paulo fala para nós, aos caríssimo amigo protestante, que é o único só pão, que é só o único sacrifício. E os primeiros apóstolos é que comungaram o corpo de Cristo na terra.
Ali Cristo já está mostrando para eles, esse pão que eu te dei para vocês comer, é meu corpo, apóstolo. E esse vinho que eu consagrei, que se tornou sangue, é meu sangue da eterna e nova aliança. Mas simples entender isso, é um jumento. Deus usou um jumento para falar com o profeta Balaão, porque o profeta Balaão não enxergava a glória de Deus. É só um jumento que não enxerga isso. Aqui, ó. Paulo fala em 1 Coríntios, para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, eu já fiz 3 vídeos a resposta ao professor adventista. Ó. 1 Coríntios 10, 14. Olha só. O cálice, 16, né? De benção que benzemos, ó. Não é comunhão o sangue de Cristo, e o pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo. Por que um só corpo? Porque os apóstolos estão em sintonia com o corpo místico da igreja de Cristo, em sintonia com a cabeça. Essa igreja que é só um corpo, celebra a Eucaristia. As comunidades celebram esse rito, porque está em unidade com a cabeça e com a igreja e com o pastor universal, que tem a chave de ligar e desligar. Olha só. 17. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Por que essa resposta que eu faço? Porque os protestantes não comungam só de um único pão, porque se apartou da igreja, se apartou da tradição. Eles querem fazer tipo um simbolismo, um suquinho de uva. Visão deles, ali quando o pastor consagra, já não é mais um suquinho, é o sangue de Cristo. Aquele pão feito em casa, que eu comi quando eu participava da plenitude do trono de Deus, tinha a Santa Ceia todo o último domingo, certo? O pastor consagra ali, é o corpo de Cristo. Mas quem enviou o pastor? Como ele tem essa autoridade de consagrar que ele não é sacerdote? Só foi confiado, ó, Mateus. Olha só. 26, para finalizar aqui a visão, escritura, aqui ó, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e benzeu, ó, consagrou, de acordo com o Paulo está falando. Eu parti e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei isso, é meu corpo. Ó. Cristo está falando para os discípulos, isso é meu corpo, porque eu consagrei. A partir de hoje não é simplesmente um pão. A partir de hoje não é simplesmente um simbolismo. A partir de hoje não é um ritual vinda de homens, não. É meu corpo. É minha carne. E que como desse pão tem a vida eterna. João 6 fala. É o único só pão nessa igreja. Mateus 28, o Espírito Santo assiste essa igreja. Porque quem conhecia a verdadeira igreja de Cristo? Através da Eucaristia. Porque em Lucas ali, ó, se você for prestar atenção em Lucas, os discípulos de Ismaús só conheceram Jesus Cristo só na fração do pão. Lucas 24, 30, ó. Só conheceram Cristo na fração do pão. Por quê, cara? Que é a presença real de Cristo no pão. Olha só que interessante, cara. Que coisa louca. Aqui, ó. Lucas 24, 30. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou. Olha só. Partiu e o serviu. Cristo, ele é o sumo sacerdote eterno. Certo? Melquisedeque, Velho Testamentário, prefigura Cristo. É prefiguração do eterno. Cristo. E Cristo capacitou seus apóstolos para ser o sacerdote dessa atualidade. E os bispos são sucessores dos apóstolos. Olha só. Então ele abriram os olhos, ó, e reconheceram. Mas ele desapareceu, ó. É aqui que você conhece a catolicidade, a verdade. João 8,33, conhecereis a verdade vos libertará. Eles só conheceram a verdade ali na fração do pão.
E Jesus desapareceu, porque Jesus transubstanciou, porque ali ao pão já era a presença real de Cristo. Por isso que Cristo sumiu. E os discípulos de Emaú reconheceram Cristo na fração do pão, de acordo que a gente conhece a verdadeira igreja também na fração do pão, que é presença, o ápice, presença real de Cristo. Ali que acontece o milagre, a misticidade da glória de Deus num simples pão. Por quê? Cristo deixou isso à sua igreja, não às suas igrejas que vai inventar outro pão, outra fração, outra comunhão, etc. Não, é um só pão, Paulo fala. Para finalizar, aconteceu, Lucas 24, 30, aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então lhe abriram os olhos, reconheceram, eles desapareceu. Em Atos dos Apóstolos, aqui, ó, 42, ó, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comunhão, na fração do pão e na oração. Porque os apóstolos estão fazendo essa consagração, porque a autoridade foi dada a eles, ó, em João 20, 21, ó, 23, aquele a quem receber perdoados, o pecado lhes serão perdoados, e aqueles que o retiverem serão retidos, ó. 21, disse outra vez, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio vós. Então eles têm autoridade e como missão consagrar o simples pão e o simples vinho, que se transforma o vinho, o sangue de Cristo, e o pão, a transubstanciação, corpo de Cristo. Presença real de Cristo no único culto verdadeiro a Deus, a Santa Missa. Que isso é o sacrifício de Cristo. A missa é mais importante que você sair daqui de São Paulo para marchar lá na Aparecida do Norte. É seu sacrifício. O único sacrifício eterno é o sacrifício de Cristo. Interessante. Essa riqueza que Cristo deixou na sua esposa, a sua igreja mística. E os apóstolos, que são os novos sacerdotes, como diz lá, Jeremias 33, 17, 18. Jamais faltarão sacerdote para oferecer o sacrifício cotidiano, né? Simples entender isso. Simples. Salve Maria, sou missionário, Sr. Roberto.